Desafios. Oferecimento. Desaflix. Baixe agora o seu app 100% cristão. É hora de reunir a família, convidar os amigos. O programa Desafio está começando e, mais uma vez, é sempre um prazer, uma alegria poder entrar na sua casa. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. No programa de hoje eu converso com Adalberto Moura Rodrigues Neto. Ele é advogado e também coordenador da Superintendência da Agricultura e Pecuária aqui no estado do Espírito Santo. Adalberto, uma alegria receber o programa Desafios. Sim, igualmente. Adalberto, quer dizer que você está aí como advogado, mas coordenador da Superintendência da Agricultura e Pecuária. Sim. Qual a ação, o trabalho que vocês desenvolvem aqui no Espírito Santo? Eu trabalho basicamente na área administrativa, dando suporte para a equipe técnica da Superintendência. Entendi. Agora, eu vi aqui uma coisa bem bacana no seu currículo, que além da sua função administrativa na Secretaria, uma função aí federal, mas você também é pastor e psicanalista. Sim. Eu não pensava em fazer um curso teológico, nunca pensei em ser pastor, mas em 2002 eu tive uma experiência com Deus e senti no coração de conhecer um pouco mais sobre a palavra de Deus e aí eu resolvi estudar, mas não pensava em ser pastor. E durante o curso teológico, eu também conheci um pouquinho da psicanálise. E aí me interessei e foi um divisor de águas nos meus estudos, porque eu conheci um pouco mais a fundo a mim e as outras pessoas. E eu pude ver com aquilo que a psicanálise está envolvida em todos os aspectos da sociedade. Você sempre foi um cristão? Eu fui criado numa família cristã, desde novinho, eu sempre fui criado com os princípios cristãos. Então, e aí esse chamado, ou esse despertamento que você teve em 2002, como foi que aconteceu isso? Eu tinha um amigo que fazia faculdade, ele era um pastor da igreja presbiteriana, a gente ia todo dia ao lado no ônibus, conversava, e eu era uma pessoa religiosa, muito religiosa, mas eu não tinha tido uma experiência com Deus ainda. E ele era uma pessoa muito culta, me chamou a atenção as características dele, era um homem muito voltado ao estudo, mas é um homem que tinha um coração muito grande, de uma pessoa de ajudar o próximo e tal, e eu acabei sendo atraído por aquilo. Comecei a frequentar a casa dele, e um dia eu precisava de um livro, não tinha esse livro na faculdade, eu fiquei surpreso porque ele tinha esse livro na casa dele, não era nem da área dele. Eu fui lá e aí quando eu olhei a biblioteca eu fiquei encantado, porque eu vi muitos livros e todos os livros muito bem manuseados, né? Ele era um homem muito culto e muito simples. E aquilo me atraiu, e aí um dia ele me fez um convite para ir num culto na igreja, eu fui, e quando eu vi, eu estava lá na frente lá e tive uma experiência que eu nunca mais esqueceu. Foi bom você falar sobre essa questão da religiosidade, que às vezes a gente se diz um cristão, um evangélico, até mesmo católico praticante, mas está perdido dentro da própria igreja. Sim. Não é isso? Era mais ou menos esse o seu quadro naquela ocasião? Era, com certeza. Eu era extremamente religioso e eu criticava até as pessoas que às vezes já tinham tido uma experiência com Deus, tinham uma vida mais voltada para Deus. Eu achava que eu era o exemplo, né? E quando eu fui ver, eu precisava mais de Deus. Eu estava dentro da igreja, mas eu estava distante de Deus. É bom a gente falar sobre isso porque até no estado do Espírito Santo a gente sabe que tem um percentual significativo de cristãos que professam a sua fé em Jesus, mas às vezes eu confesso que vem a pergunta: Jesus com 12, ou melhor dizendo, com 11, inspirou o mundo, né? Diversas nações foram impactadas pela mensagem do Cristo. E nós, por exemplo, no estado do Espírito Santo, nós temos cidade com mais de 60% de evangélicos
o Brasil com a média de mais de 30%. E por que as coisas mudam tão pouco? Será que não é a questão da religiosidade? Eu creio que sim. Eu creio que sim, porque esse também é o meu pensamento. Eu vejo um número crescente de pessoas que professam o Evangelho, mas isso não tem se refletido na sociedade. Nós temos um Estado que é um Estado que as pessoas falam, em sua grande maioria, que é um Estado cristão, mas nós temos índices de violência muito altos. E isso não condiz, é o oposto. Com os valores do Cristo. Com os valores do Cristo. E até o Cristo falou que os mansos herdarão a terra. Sim. Não é isso? Sim. A questão de cristãos, às vezes pessoas que se dizem cristãs, e às vezes a sua postura é totalmente contrária aos ensinamentos bíblicos. E a gente vê uma sociedade que era para estar muito melhor. E o próprio Cristo falava muito mal da religião. Sim, sim. É muito interessante. E foi perseguido por causa disso. Né? Justamente. Ele era muito duro, até com os religiosos. Principalmente com os religiosos, porque conheciam e não praticavam. E não praticavam. Não é isso? Justamente. Mas vamos trazer para nós aqui o trabalho bacana que você faz no cuidado pastoral, né, espiritual e emocional das pessoas. Aí foi essa base da psicanálise que você recebeu? Foi. Porque o curso que eu fiz de psicanálise, ele tinha um foco muito direcionado na pessoa de Jesus, nos ensinamentos de Jesus. Porque a gente vê na própria Bíblia, lá em Colossenses 2, fala assim: em Cristo Jesus estão escondidos todos os tesouros da ciência e da sabedoria. E às vezes a gente acha que as pessoas, por terem um conhecimento muito grande, científico, e que necessariamente aquelas pessoas são distantes de Deus. E não. A ciência, o conhecimento é uma dádiva de Deus. Na verdade, a gente, cada dia que passa, a gente vem confirmando que a ciência, ela só confirma Sim. a importância da fé. Sim. Não é isso? Com certeza. E Adalberto, o que o nosso telespectador precisa fazer em casa para ele ter esse Jesus que te deu essa experiência profunda com ele e até essa serenidade, a forma de você falar do Cristo para a gente? Se eu posso dar uma sugestão, a sugestão que eu daria é primeiro a gente reconhecer que Deus não está tão distante assim como a gente imagina. Ele é um Pai amoroso, justo, que nos corrige, mas que nos ama de forma incondicional. E quando a gente busca a Deus, assim, conhecendo, ouvindo a palavra de Deus, praticando aqueles ensinamentos, a gente se aproxima muito de Deus. Isso não quer dizer que você, ao longo da sua caminhada, você não vai ter lutas, dificuldades, mas você vai ter um norte na sua vida, você vai ter uma direção e você vai se sentir acolhido e protegido por Deus. Adalberto, quero agradecer por ter atendido nossos convites, por esse bate-papo aqui e parabéns pelo brilhante trabalho que você vem desenvolvendo, não somente no estado do Espírito Santo, mas no cuidado também com o nosso semelhante. Obrigado. Eu que agradeço. Deus te abençoe. Bom, para você que está em casa, esse bate-papo informal, mas muito sério. E hoje, com o advogado, Dr. Adalberto Moura Rodrigues Neto, e ele também é o coordenador da Superintendência da Agricultura e Pecuária aqui no estado do Espírito Santo. O recado já foi dado, mas para isso você precisa querer abrir o seu coração, deixar Jesus entrar e com sinceridade e perseverar na fé, independente das circunstâncias. Deus vai te surpreender e Ele vai se revelar a você. Desafios, volta já.